noite. Hoje, dia 11 de novembro de 2025. Oh, muito bem. Vocês sabem que nós estamos numa apostila nova, que a semana passada começou com a experiência de quase morte, né? Um texto muito bonito, quem não viu, veja, vale a pena. E hoje a gente vai continuar essa mesma apostila. Então vamos ver aqui, este aqui. Como chama a apostila? Iluminações 3. É a aula de quinta-feira, que eu estou passando para terça, porque na quinta-feira, depois que a gente acabar a apostila do desapego, que é curtinha, eu quero começar o Taniguchi, a chuva de néctar. E eu não queria que ficasse colado na segunda-feira, 2 dias grudados de Taniguchi. Por isso que eu fiz essa manobra, tá? Então, esta quinta tem o restinho da apostila e Iluminações 2 e a 3 nós vamos prosseguir aqui, dando continuidade, né, que a gente começou a semana passada com o texto de Quase Morte, que era o primeiro texto da apostila. Então vamos lá, que agora já deu tudo certo, dá para começar. Então, depois da experiência de Quase Morte, aí a gente tem este texto aqui. A fé é um texto sobre a fé. A fé é o caminho oferecido por Cristo para conduzir o homem à luz. Antes que essa luz possa ser plenamente compreendida, porque a mente humana, a razão humana, não consegue compreender Deus. A razão, que é a mente humana, a razão tem seu papel, mas ela é insuficiente para alcançar o mistério de Deus. Senão não seria nem chamado de mistério. É a fé que abre o coração à presença viva do Cristo e o conduz à iluminação interior do Espírito. Agora nós vamos ver como que a fé conduz o Espírito. Tá? Então, a fé abre o coração à presença viva do Cristo e conduz à iluminação interior do Espírito. Então, o Cristo é uma consciência interior. Bem, enquanto não alcanço a iluminação, chego pela fé. Aquilo que eu falo sempre, né? Poxa, eu não me iluminei, como eu vou fazer? E Jesus diz, então chegue pela fé. Acredite no que eu estou dizendo. Há um intervalo sagrado entre o que se vê e o que se crê. Um espaço silencioso em que o coração caminha antes que os olhos contemplem a luz. Então o coração vai na frente do que o olho não consegue ver. É nesse intervalo que a fé se torna ponte. Não como ilusão que suplanta a razão, porque os racionais vão criticar e vão dizer que a fé é ilusão. Não como ilusão que suplanta a razão, mas como o primeiro clarão que rasga a noite e anuncia o dia. A fé é o passo dado sobre o invisível, a confiança de que o sol está para nascer, mesmo quando o horizonte ainda repousa em sombras. Vou repetir porque eu vou comentar isso. A fé é o passo dado sobre o invisível, a confiança de que o sol está para nascer, mesmo quando o horizonte ainda repousa em sombras. Vejam bem, eu aqui em casa tenho uma planta que eu gosto muito, é maranta, e ela chama planta rezadora, popularmente. Por quê? Durante o dia ela se abre toda e de noite ela se recolhe. Então as pessoas dizem que ela está rezando.
Obviamente, ela começa a se recolher no final da tarde. Faz isso, durante a noite. Quando, às vezes, eu levanto para ir no banheiro, durante a noite. Eu levanto, eu olho a planta, lá pelas 3h30, 4 horas da madrugada, a planta já está semi-aberta. Às 3h30 ela está semi-aberta, às 4h15, ela já está praticamente aberta inteira. Não tem luz ainda. Como é que ela sabe? É um ser vivo, é consciência. Da mesma forma, dá 4 horas, tem os passarinhos que começam a cantar. É verdade que tem outros que começam quando já começa a aparecer raios de luz. Mas tem uns que cantam antes. Não tem raio de luz nenhum e eles já sabem. Como é que eles sabem? Consciência. Isso no mundo físico. Agora, isso é uma metáfora. A gente espera o raiar do sol, que é Deus, e a noite é a noite da ignorância. Então, a alma, o espírito pressente, ele sabe que vai amanhecer. Então a fé não é uma fantasia, não é uma ilusão, ela é uma certeza. Como a planta tem certeza e vai abrindo, né, durante a noite, e os passarinhos começam a cantar antes que o dia clareie. Então é uma certeza, não é uma dúvida fantasiosa, como os céticos, os críticos, né, da fé vão dizer, tá? Mas não é isso. O Espírito sabe. E a noite, no caso, é a noite da ignorância. Da ignorância da razão humana, justamente, que acha que sabe tudo. É a arrogância, o orgulho humano. Tá bom? Então, muito bem. Vou voltar a compartilhar aqui. Enquanto não alcanço a iluminação, essa visão total, essa comunhão com o sentido último de todas as coisas, permaneço fiel ao que eu presinto, o amanhecer. Né? A fé me conduz como uma chama pequena, mas constante, capaz de orientar-me entre os vales da dúvida e as montanhas do desconhecido. Mas a fé faz com que eu não tenha dúvida, do mesmo jeito que a planta sabe que vai amanhecer e os pássaros sabem que vai amanhecer. Então a fé vence a dúvida dos racionais, dos céticos que ficam criticando, dizendo que a fé é fantasiosa. Tá? Então, a fé me conduz como uma chama pequena, mas constante, pequena porque ainda é noite, a noite da ignorância. Pronto. Então, é uma chama pequena porque ainda me conduz na noite da ignorância, esperando o raiar do dia, que é a luz de Deus. E essa chama pequena é capaz de orientar-me entre os vales da dúvida e as montanhas do desconhecido. Não é ainda o resplendor que tudo revela. Ainda não é a luz plena. Mas é o fio de ouro que me prende ao real invisível. Que fio de ouro é esse? É essa certeza da alma, do espírito, que está ligado à luz porque ele é luz. Então, está falado aqui de uma maneira simbólica, um fio de ouro. Né? Não que existe um fio mesmo, mas nós estamos ligados. Um fio de ouro que nos prende ao real e invisível, o eco de uma promessa antiga. Quem busca, encontrará. Promessa do próprio Cristo. A fé não é o contrário da luz, é o seu prelúdio. A fé não é escuridão, como as pessoas dizem, nem ilusão.
ela é a certeza de que vai amanhecer. As plantas sabem disso, os passarinhos sabem disso. Então, a fé é o prelúdio da luz. Ela nasce no escuro da noite da ignorância, mas não se satisfaz com a ignorância, com a escuridão. É desejo de clareza, movimento, porque é memória do que ela é. Sabe, memória platônica, que a gente quer se lembrar, despertar daquilo que a gente é? Então é desejo de clareza, movimento em direção ao que ainda não se possui. Na verdade, possui, mas estamos dormindo. É o coração que já ama o que ainda não compreende e que, por esse amor, avança. Porque o Espírito sabe que ele é um com esse amor. A nossa situação humana não sabe, está tateando no escuro, mas o Espírito sabe. Por isso a fé é muito mais que uma crença, ela é inspiração. Ela é fidelidade ao chamado que se ouve, antes mesmo de saber de onde vem. A situação humana não sabe de onde vem, mas o Espírito sabe quem ele é. Cristo é esse chamado. Ele não oferece um raciocínio, mas um caminho. Sua voz não discute, convida. E aquele que o segue pela fé, porque qualquer um pode seguir pela fé, só abrir o coração. Não precisa ser doutor, não precisa ser erudito. Precisa abrir o coração. É esse o caminho que o Cristo oferece. E aquele que o segue pela fé já começa a ver. Porque se entrega à luz antes mesmo de compreendê-la. Assim como as plantas começam a abrir antes que haja luz da manhã e os pássaros começam a cantar antes que haja luz da manhã. Então, aquele que o segue pela fé já começa a ver, porque se entrega à luz antes mesmo de compreendê-la. A fé é o primeiro passo da iluminação. E, de certo modo, já é a própria luz, ainda em semente. Felizes os que não viram e creram. Isso diz Jesus no Evangelho. Felizes os que não viram e creram, porque neles a luz já começou a habitar. Então, a fé já é uma manifestação da própria luz. É a alma querendo voltar para a sua origem. É o espírito querendo despertar e lembrar quem ele é. Pois aquele que chega à fé já está salvo. Não por mérito, não por ser bonzinho, não é Papai Noel. Aquele que chega a pé já está salvo, não por mérito, mas por natureza, por aquilo que ele realmente é, por retornar ao que é realmente seu, ao que realmente já é. O Espírito já é essa luz que ele busca. A fé não nos acrescenta algo estranho. Nós não estamos buscando uma coisa desconhecida. A fé não nos acrescenta algo estranho, ela nos restitui, ela nos lembra, ela nos desperta. É o despertar do que sempre fomos em Deus. O desvelar da imagem divina que o pecado encobriu, a ilusão encobriu, mas nunca destruiu. É o despertar do que sempre fomos em Deus, sempre fomos. O desvelar da imagem divina que o pecado, que a ilusão encobriu, mas nunca destruiu. Crer é lembrar-se do próprio rosto, reconhecer na palavra o reflexo da própria imagem, aquilo que nós somos, imagem e semelhança de Deus, o Filho de Deus. Veja, é um texto profundamente platônico,
despertar, né, a alma, etc. Assim, quem crê não caminha rumo a algo distante, mas volta para a casa do pai, o filho pródigo. A fé é o movimento da alma reencontrando o centro, que é Deus. É a semente reconhecendo a árvore da qual procede. E quando a iluminação, enfim, se erguer como dia pleno, compreenderemos que o caminho da fé era já ele mesmo, o próprio caminho da salvação. Por quê? Desde o primeiro passo, desde a fé, Cristo caminhava conosco. É a consciência que nós somos. E a luz, que parecia distante, sempre esteve dentro. Então a fé não leva a gente conquistar alguma coisa, porque ela é o caminho da salvação, porque desde o primeiro passo que o coração se abriu com a fé, o Cristo caminhava conosco. É a luz que nós somos, que sempre esteve dentro. Enquanto não alcanço a iluminação, chego pela fé. E nela descanso, porque a fé nos conforta, nos consola. Enquanto não alcanço a iluminação, chego pela fé. Nela descanso, porque a fé é o começo da visão e o cumprimento da promessa. A presença do que ainda virá. E o sinal silencioso de que, no mais profundo, já estamos em casa, já estamos salvos. E a presença do que ainda virá é o amanhecer, que a planta sabe, o passarinho sabe, o espírito sabe. Esse texto é meu, mas desenvolvido por inteligência artificial. Eu botei meu nome porque eu acho justo o mérito, porque não me foi dado do nada, foi desenvolvido a partir de argumentos que eu vou colocando. Tá? Bem, agora, gente, tem um texto que eu preciso ler inteiro. Ficar truncado vai ficar esquisito, tá? É uma prece do Masaharu Taniguchi, que eu agradeço muito ao Pereira que mandou para mim. Tá? Vamos lá. Oração para reconciliarmos-nos com todas as coisas. Eis que renasci, aqui e agora, como filho de Deus. E graças rendo a Deus por esta grande bênção. Deus é onipresente. Ele envolve todas as coisas. Está presente ao redor de todas as coisas e também dentro de todas as coisas, fazendo com que elas formem um todo perfeito e harmonioso. Eu, como filho de Deus, também faço parte desse todo harmonioso. E por isso estou em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. As minhas atividades convertem-se em forças que vivificam as demais coisas do universo. E as atividades de todas as coisas do universo convertem-se em forças que vivificam a mim. No nível da imagem verdadeira, todas as pessoas, fatos e coisas estão em perfeita harmonia, aqui e agora. Não há entre eles nenhum antagonismo, nenhuma contradição, nenhum atrito. Por mais que surjam antagonismos e atritos neste mundo fenomênico, isso não passa de falsas imagens criadas pela nossa mente em ilusão.
As falsas imagens estão fadadas a se dissipar mais cedo ou mais tarde. E por isso eu não as temo, nem me sobressalto por causa delas. Mesmo quando tenebrosas nuvens encobrem densamente o céu, o firmamento acima delas continua azul e sereno. Assim também é meu estado de espírito. Por mais sombrias que pareçam as minhas perspectivas, por mais desesperadora que pareça a situação manifestada no plano fenomênico, jamais fico abalado. Todavia, o fato de não ficar abalado com as adversidades manifestadas nesse mundo fenomênico não quer dizer que eu mantenha uma atitude passiva, sem nada a fazer para melhorar a situação. Muito pelo contrário. Justamente porque me mantenho calmo, surgem em mim as melhores ideias para resolver os problemas. Tal como as águas cristalinas que jorram de uma fonte inesgotável. E consigo tomar as medidas certas para melhorar a situação. Diante da marcha gloriosa da luz, as trevas não conseguem opor a mínima resistência. O que eu faço em qualquer circunstância é prosseguir com ânimo firme, levantando bem alto a chama inextinguível da sabedoria de Deus. Por isso, não há ninguém capaz de impedir a minha marcha. Deus diz: enfrentai a treva com a luz. E é isso que eu faço. A luz avança e imediatamente a treva desaparece. Deus nos diz também: mantenha sempre a mente alegre. Por isso, nem por um momento deixo a minha mente ficar anuviada. Deus é a fonte de coragem. E eu, que sou filho de Deus, estou repleto de coragem e ânimo. A sabedoria de Deus flui para dentro de mim. Possibilita-me tomar as medidas adequadas em quaisquer circunstâncias, com rapidez e determinação. Oh, que grande bênção! Todas as criaturas do céu e da terra são meus irmãos, pois são o Filho de Deus, como eu. Elas me abençoam e me auxiliam constantemente e fazem com que eu realize infalivelmente os meus desejos. Masaharu Taniguchi, A Verdade em Orações. Eu vou fazer algumas observações. Ele diz assim: todas as criaturas do céu e da terra são meus irmãos, pois são o Filho de Deus como eu. Ele não disse assim: todas as criaturas da terra são meus irmãos e são filhos de Deus. Ele não disse isso. Ele disse que todos são o Filho de Deus, como eu. É bem diferente. Outra coisa que ele diz: elas me abençoam, me auxiliam constantemente, fazem com que eu realize infalivelmente os meus desejos. Cuidado com meus desejos. Meus desejos são os desejos do Filho de Deus, do ser renascido. Não são caprichos do ego. Meus desejos não são caprichos do ego, que só visam a efeitos fenomênicos,
soluções no mundo material. Então, não confunda. Fazem com que eu realize infalivelmente os meus desejos, mas os meus desejos do eu verdadeiro, do Filho de Deus, não do ego, cheio de caprichos e desejos. Então eu termino com uma citação do Evangelho de Lucas: faça-se a tua vontade e não a minha. Outra coisa interessante que ele diz na prece é o seguinte: ele diz aqui que Deus é a fonte de coragem. E eu, que sou filho de Deus, estou repleto de coragem e ânimo. Isso também é muito interessante, porque eu pesquisei, não é informação chutada. A raiz da palavra coragem é cor. Então, coragem, realmente verificado, vem de coração. Então, coragem é aquele que tem o coração aberto para Deus. É a fé, é a confiança. Então, ele disse, cheio de coragem. Deus é a força da coragem. Que interessante isso, não é? Certo? Então, tudo a ver com a fé, essa belíssima oração, cujo título, oração para reconciliarmos-nos com todas as coisas. Mas na prece, ele fala várias coisas que nós falamos. Que nós já somos os salvos, nós já somos ressuscitados. Ele fala tudo isso. E ele está falando da fé também. Ele está falando de morrer o homem velho e nascer o homem novo. Ele está falando de todas essas coisas. Uma prece bastante profunda. Bastante profunda. E eu repito, no fim ele diz, todos os seres são o Filho de Deus. Uma só consciência. Não são filhos de Deus, pedacinhos espalhados. Então, a gente tem que saber ler os textos espirituais. Cada autor tem uma linguagem própria, tem um sentido próprio, né? Uns chamam consciência, como o Goldsmith, outros vão dizer que é mente, com um M maiúsculo. Então a gente tem que se situar, tá? Para entender o que a pessoa está falando, porque senão a gente vai entender errado. Essa prece belíssima, extremamente profunda, termina dizendo que Deus realiza meus desejos. Ah, pronto. O ego vai ficar feliz. Ah, é, então pronto. Né? Eu vou atrás dos meus caprichos. Nunca foi isso que ele disse aí. Nunca. Tá? Mas as pessoas leem e entendem o que elas querem. Elas não fazem isso com o evangelho também? O evangelho não é tão distorcido assim como dizem. A igreja não era nem louca de mexer tanto assim. Agora, as interpretações são descalabro. Cada um interpreta o que quer. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque você lê os desejos e entender errado o que é o ego, você está entendendo errado. E interpretar as escrituras errado para falar para os outros é uma coisa de má fé. Então é pior. É pior. Tá? Bem, muito bem. Então, depois dessa prece, não dava para ir comentando, porque tem um ritmo próprio, uma oração. Então, eu fiz essas observações no final. Tá? Claro que se você destrinchando trecho por trecho, tem muita coisa, mas é uma prece. Então, não dá para apresentar de outro jeito. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Santo Efrem, de Catuarte. O que é que ele disse? Pereira quer comentar. Pode falar, Pereira. Jean, boa noite a todos e a todas. Eu sempre tenho dito aqui que nós devemos fazer boas amizades com pessoas encarnadas e desencarnadas, o espírito desencarnado. Eu tenho consciência disso. Aham. E quando você fala com Masaharu Taniguchi, como espírito,
agradecendo o trabalho que ele fez pela humanidade. Eu estou citando Masaharu Taniguchi, mas existem N espíritos. Sim. Joana de Anjos, Divaldo Franco, Chico Xavier e outros mais, e outros mais. Eu não vou citar mais porque eu vou excluir. Eu falo de N Sim. espírito. Aí você tem essa ligação com aquele espírito que você é simpatizante, porque tudo na nossa mente é vibração. Sim. Uhum. Eu me sintonizo muito com Masaharu Taniguchi. Eu amo, primeiramente, a Deus. Eu Uhum. agradeço a Deus por ter conhecido um pouco Masaharu Taniguchi, que realmente é muito encantador você estudar Masaharu Taniguchi. Ah, eu acho Mas também. também tem outros Uhum. que vai depender da sua afinidade, Tem. da sua vibração, do seu desejo. E eu sempre digo, nós precisamos construir amizades, tanto encarnados como desencarnados, com espíritos que nos ensinem e nos mostrem os verdadeiros caminhos de Deus. Era Ó, isso que eu queria. ótimo. Eu tenho Eu outro detalhe. desejei, quando eu Sim. peguei essa oração, eu disse, eu pedi a Deus, Deus, me inspira, porque eu gostaria que essa oração chegasse a N pontos. Uhum. Aí veio você. Aí eu mandei a oração para você, porque Foi. eu sabia que você ia passar para o grupo. E Sim. ficando na internet, quantas pessoas não vão ter a oportunidade de ler essa oração? Isso. Olha, é realmente Agradeço, uma coisa, agradeço e agradeço. Muito obrigado. é uma coisa bela. Ó, o Marcel também está dizendo que é muito bonito mesmo, Pereira, admiro, né? Então todos nós agradecemos. Agora você falou umas coisas tão curiosas que eu tinha vontade de comentar. Por exemplo, na época que eu frequentei e trabalhei muito com a Umbanda, poxa vida, como eu tenho dificuldade de fazer amizades com os humanos. E era mais fácil fazer amizade com os espíritos. Nossa, como era mais fácil. Mas depois era uma amizade que não ia para frente porque dependia do médium ou da casa. Tá? Esse é um comentário engraçado. O outro é o seguinte: uma das coisas que o Goldsmith começa a falar nos últimos livros, e está sempre nas entrelinhas, e ele volta a se insistir no assunto, mas ele não fala abertamente, ele vai passando nas entrelinhas, é que ele afirma, né, que ele vai continuar orientando as pessoas que estiverem ligadas a ele, que entraram no campo da consciência dele. Ele afirma isso categoricamente. É um dos segredinhos que estão nas entrelinhas. Mas ele não fala uma vez ou duas, ele fala várias, tá? Ele não fala explicitamente, mas ele dá a entender com clareza e faz questão de repetir uma, outra vez, tá? E a gente estuda aqui, né, um dos principais, não é o principal, é um dos principais, então já é uma informação interessante também. E uma que eu falo também, e que aí é uma questão de crença pessoal. Eu falo sempre, não posso comprovar, não tive visão, não tive sonho, não tive nada claro. Mas eu cheguei no Goldsmith, de quem eu resolvi traduzir os livros, inexplicavelmente, por inspiração, e eu acabei descobrindo os livros do Goldsmith porque eu queria saber como Felipe de Lyon curava. Então, eu creio que eu fui influenciado por Felipe de Lyon para chegar no Goldsmith, para entender o que eu queria entender. Tá? Então, isso que o Pereira está falando
na minha experiência, se mostra muito real. Tá? Era isso que eu também queria dizer. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos ler agora o Efrem de Catunáquia. Ele diz assim: as montanhas, as colinas, as árvores. Opa, pera lá. Vou compartilhar. E antes que ele continue, ele vai falar das montanhas, das colinas e das árvores, do mar, dos peixes. Eu não falava da planta e dos passarinhos antecipando amanhã? Então, vamos lá. Eu falava das plantas e dos passarinhos antecipando amanhã. Agora veja o que diz o Efrem. As montanhas, as colinas, as árvores, o mar e os peixes, todos louvam a Deus. Mas, por termos obscurecido a compreensão de nossas almas, entendemos muito pouco disso, muito pouco. Então a natureza inteira louva a Deus, mas nós não percebemos. Não por acaso foi representado no presépio a manjedoura entre os animais. A manjedoura é um lugar de comer o pão do céu entre os animais. E os animais em adoração. Tem muito para reflexão aí nisso aí. Tá? E o Santo Efrem de Catunáquia está falando isso. Os rios, as criaturas. O que eu falei, a planta esperando amanhecer, os betivi cantando. Tudo louva a criação e nós não percebemos. Nós não percebemos. Tá? É triste a situação humana. Uma pena. Mas estamos aqui, nós, de apóstolos, tá? Para um ou dois ou três, não importa. Não importa. Vamos mais um pouquinho? Então, enquanto eu viver, eu estarei louvando que nem os animais e as plantas, e depois que eu não estiver vivendo, eu vou continuar louvando como os animais e as plantas. Não vai fazer diferença nenhuma. Ixi! Não era para vir tão rápido assim, uma oração em cima da outra, mas veio. Então vamos cumprir o que eu achei que ia cair numa outra aula. Mas vamos embora, outra oração. Vamos lá. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que, mesmo mais profundas horas de treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiada por essa luz. Sei que mesmo nas mais profundas horas de treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiada por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todas as ilusões. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre eu e os outros. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e de ódio
transformam-se em perdão e finalmente torno-me capaz até de abençoar os que me ferem. Profundamente cristão tudo isso. Mantenho constantemente aberta a janela da minha mente, e eis que recebo, nesse instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material. Desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus brilha dentro de mim. Todo meu ser está transbordante agora. Todo meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças e da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É a eterna luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazemos resplandecer, quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumentam seu esplendor, sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isto, passamos a sentir que nós e os outros somos um. E tornamos-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um. E ao mesmo tempo, o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Masaharu Taniguchi. Mais uma vez, a verdade em orações. Mais uma vez, esses textos dele estão impregnados de trechos das Escrituras que ele conhece muitíssimo bem. Então, aqui ele cita o grão de trigo que deve morrer para dar muitos frutos. Né? Ele diz aqui: quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Ele está citando o Evangelho, quando Jesus disse que o grão de trigo deve morrer.
Então, é morrer o homem velho, nascer um homem novo. É o grande trigo. Cair no solo e morrer significa renunciar a si mesmo. Não precisa matar o ego, mas renunciar a si mesmo, renunciar ao egoísmo. O texto está falando de trabalho por todos. Amar ao próximo como a si mesmo, porque nós somos uma só consciência. Ele fala o tempo todo, sou um, somos um. Ele fala o tempo todo. Ele fala, não somos ego, uma palavra que ele usa raramente, mas a clareza no texto é impressionante, tá? Como ele se expressa. Né? Diz aqui, superando completamente as ideias discriminatórias e comparativas, competitivas, as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Interessante, né? Ele diz, eu sou um, ao mesmo tempo sou o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. É bastante interessante, bastante profundo. O texto cheira budismo e cheira o cristianismo mais autêntico, mais original que a gente encontra nos evangelhos. Mas o Pereira tem razão, esse homem é notável. Ele fez uma ponte entre o budismo e o cristianismo que eu não conheço outro que tenha feito isso. Claro, deve existir, mas eu não conheço. Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer uma ponte, né? É muito impressionante porque as próprias duas correntes se combatem, se acham incompatíveis. E aí vem um japonês, né? E começa a fazer a ponte entre as duas coisas. Uma pessoa humilde, né? E é na humildade que está a superioridade dele. Tem isso. Então vamos lá. Então são duas preces muito bonitas e na apostila tem para vocês lerem, porque prece é para ser lida. Prece dele são meditações. É para ir lendo, porque são longas, né? Para ir lendo, interiorizando, sentindo. Aí a apostila é fundamental, tá? Para a gente rever em algum momento de introspecção, tá? Então, vamos lá. Ainda mais, dá tempo de mais alguma coisinha se for um texto curto. O que será que tem aqui? Tem. Tem. Oração da luz interior, inspirada em Joana de Ângeles, que foi citada aqui. Mas citada por acidente, porque o Pereira disse que não queria fazer diferença entre muitos, né, iluminados, generosos, bondosos e humildes. Mas está aqui. Oração da luz interior, inspirada em Joana de Ângeles. Então, curioso, hoje foi o dia das orações. Sendo uma oração, tem que ler inteira novamente. Oração da luz interior. Senhor da vida, na quietude da minha alma, escuto teu chamado de amor. Ajuda-me a silenciar o ego, para ouvir a voz da consciência e perceber que a paz que procuro já habita no templo do meu coração. Que eu tenha coragem para olhar-me com verdade, aceitando minhas sombras como parte do caminho e transformando-as em luz com a força do teu amor. Ensina-me, mestre, a viver com equilíbrio, a compreender que o sofrimento é aula e que toda dor é convite à elevação.
Fortalece-me nos momentos de solidão. Sustenta-me nos dias em que vacilo. E que eu nunca me esqueça de que eu sou espírito imortal a caminho da plenitude. Que o amor seja meu escudo, a caridade minha prece viva e a esperança o farol que guia meus passos. Assim seja, autor desconhecido. Um comentário rápido aqui antes de encerrar. Ela diz que toda dor é convite à elevação. Ela diz compreender que o sofrimento é aula. Então, Deus não nos criou para sofrer. Mas a condição humana, por suas próprias projeções mentais, provoca o sofrimento. É o filho pródigo querendo conhecer o mundo. O problema é que nós temos que aceitar o ensinamento para transmutar, transcender o sofrimento, retornando à luz original que nós somos. Esse é o desafio, e que, infelizmente, poucas pessoas compreendem e aceitam. Não estou dizendo que eu aceito plenamente. Eu também sou humano. Mas é muito triste que as pessoas não consigam aceitar o ensinamento e assim elas transcenderiam o sofrimento. Porque o sofrimento ele pode existir como experiência, mas ele não tem consistência, ele é impermanência, como todo o resto. Ele não é quem nós somos. Então o Tolle fala que ele tem a nobre missão de nos conduzir de volta à consciência. Então é preciso aceitar o caminho de volta para a consciência. Pode falar, Tereza, porque tem pouquinho tempo, então eu estou parando. Pode falar. Mas tem pessoas que se comprazem no sofrimento, elas não podem viver sem sofrimento. E com isso elas têm que ter todas as pessoas ao redor delas, porque elas têm que sofrer. Né? Verdade. É o egoísmo. É egoísmo disfarçado de vítima. Exatamente. Tá? Muito bem lembrado. Isso aí é uma artimanha, né, do ego, do egoísmo. Terrível isso. Tá? Sem dúvida. Uma amiga minha, ela está aqui, disse que a mãe queria porque queria. Eu quero sofrer. Como querer isso? Conseguiu. Projeção mental. Sabe? Para que isso? Né? Infelizmente, o ser humano é complicado, viu? Tá bom? Então, agradeço. Bom descanso. Amanhã nós estamos aqui juntos, tá bom? Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.